Meus queridos irmãos, minhas irmãs reunidos aqui e aqueles que de longe recebem esta palavra, que a paz de Jesus Cristo, Filho de Deus, possa resplandecer, possa estar no coração de todos aqueles que estão nesta abençoada comunhão. Jesus, Ele é o presente dos céus. Martim Lutero, reformador protestante, ele disse que não havia nada mais a fazer do que nós nos alegrarmos por causa de Cristo. Porque em Cristo nós podemos nos abrigar nas dificuldades, nas tempestades, nos momentos de fraqueza, quando nós estamos atormentados pelos nossos pecados, pelas nossas inclinações infelizes, irmãos, nós temos que nos refugiar nele. Existe uma ideia equivocada nas igrejas em geral, de que a casa do Senhor é um lugar de justos, de pessoas puras, perfeitas, salvas, escolhidas, diferentes. Mas os evangelhos, eles mostram que a casa do Senhor é um lugar onde se reúnem os pecadores, aqueles que trazem aflições dentro de si, porque descobriram que viviam fazendo aquilo que não agrada a Deus. A igreja do Senhor é um lugar onde se reúnem os que desejam a santidade, os que buscam todos os dias a santidade, sem, no entanto, nunca atingi-la. A vida é uma busca constante. Buscamos nos aproximar do Senhor, e Cristo, Ele nos indica o caminho. E Ele não pergunta para nós quem nós somos. Se nós somos letrados, se nós somos iletrados, se temos títulos, se moramos num condomínio, se moramos numa favela, num bairro de trabalhadores, se somos brancos, negros. Não pergunta sobre a nossa sexualidade, se cometemos algum roubo, mentimos, inveja, se prejudicamos alguém. O Senhor não faz um exame na nossa vida para receber-nos na sua casa e para oferecer para nós o braço estendido. Pode buscar, pode chamar, pode clamar. Ele vem, porque Ele veio a este mundo para salvar os que se perderam. Ele dizia: não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu acredito que todos aqui são doentes. Ou existe algum justo? Algum perfeito? E se nós temos essa consciência do nosso pecado, das coisas erradas que fizemos, ou que a palavra de Deus, ela diz para nós o que é errado, e se nós temos o desejo de mudar a nossa vida, nós podemos contar com o braço forte do Senhor. E não precisamos de nada, não há que fazer coisa alguma em especial, a não ser crer que Ele é o Senhor, enviado para a minha salvação, para a sua salvação, para que a nossa vida seja diferente da vida dos homens que não creem. Olha o que faz a diferença: eu creio, eles não creem. Isso faz toda a diferença.
E Jesus, ele não é de um partido. Jesus não é de uma igreja. As instituições, conhecidas como igrejas, elas existem por causa da nossa maneira de interpretar a Escritura, irmãos. Mas o Senhor diz, e o presbítero, com procedência, na sua abertura, ele também afirmou, que Deus quer fazer de nós um templo, para morar em nós. Isso significa que a nossa consciência, ela pode vir a ter uma comunhão com o Criador. O Filho e o Pai desejam habitar em nós. Sabe para quê, irmãos? Para nos dar uma felicidade plena. Nós podemos ser felizes em plenitude. E eu não falo apenas da felicidade transitória da vida temporal. Essa passa muito rápido. Mas eu falo da felicidade que se estende além da vida que a gente vê. A vida eterna que o Senhor veio nos revelar. Ele veio abrir a porta para dizer, olha, se você crê, você não morre, você entra e encontra um outro mundo. Pastagens verdejantes, águas tranquilas, a vida infinita de Deus. Você pode existir em outros lugares, em outro tempo, em qualquer outro ponto da criação de Deus, porque seremos transformados, seremos como os anjos de Deus, diz o Senhor. E o que Jesus deseja é nos tirar da condição de homens mortais, para nos fazer filhos do Altíssimo, porque somos filhos do Altíssimo, chamados deuses, desde a Escritura antiga. Vós sois deuses, diz a palavra do Senhor. Quem pode dizer que não? Mas nós temos um inimigo, irmãos. Do mesmo modo que nós não vemos Deus, mas podemos saber que Ele existe devido às suas obras. Não vemos este outro, aquele outro Senhor, a que se referiu o presbítero na sua abertura, ele também não se vê, mas nós podemos ver as obras dele nesse mundo. Cada dia que passa, nós estamos vendo mais e mais a obra dele no mundo, irmãos. Jesus dizia, ele é homicida, ele só deseja matar as pessoas, e não é matar fisicamente, não, ele quer matar a nós espiritualmente. Ele quer nos levar para dentro do buraco aonde ele sempre viveu, as regiões de tormento. Ele nos engana, ele quer nos fazer ver que a felicidade está na vida transitória. Ele faz um esforço enorme dentro do sistema humano para mostrar às pessoas que a vida é só isso aqui. E que você deve fazer o possível para ser feliz. Não importa o que vai acontecer. E daí começamos a pensar que nós precisamos ser felizes a qualquer modo. E passamos a fazer as coisas do nosso jeito. E Ele gosta de pessoas que pensam fazer do seu jeito, que acham que o seu jeito é o jeito certo. Porque o nosso jeito é o jeito errado. Nós nascemos errados. Quando nós nos separamos de Deus, quando fomos criados, nós perdemos a conexão com Deus. Estou usando uma linguagem deste tempo. Perdemos a conexão. E Cristo, Ele vem estabelecer novamente esta conexão com o Pai. Mergulhamos na escuridão e achamos que nós estamos sozinhos e que nós mesmos somos capazes de produzir a nossa própria felicidade. E o mundo ensina isso, porque o mundo é o mundo desse senhor, chamado Mamum. Nós não estamos dizendo que tem alguma coisa errada. Isso faz parte do amadurecimento desta humanidade.
Veja, eu não estou falando de um Jesus de igreja, eu estou falando do Senhor do mundo, das nações. Nós estamos falando de uma igreja que não está dentro de quatro paredes, mas que está no nosso coração. Nós não estamos falando de uma igreja que condena nenhuma outra igreja, irmãos, mas que ensina os caminhos da verdadeira fé, salvação e comunhão com o Criador. Porque a Escritura diz: vós sois deuses. Eu preciso saber disso, eu sou um Deus. Eu sou filho do Pai, do Santíssimo. Mas disse Jesus: no mundo tereis aflições. Por quê? Porque o mundo é daquele Senhor. Eu perguntava aos nossos jovens hoje no estudo bíblico acerca de servir a estes senhores, uma vez que o nosso coração precisa estar só com um. Nós vamos abandonar a vida? Não. A jovem respondeu com procedência: nós temos que viver com sabedoria, para sermos senhores da nossa vida e não escravos da nossa vida. Que muitos de nós somos escravos desta vida que está aí fora. É isso que Deus quer que nós compreendamos. Os nossos olhos precisam ser abertos para nós deixarmos essa escravidão e tomarmos posse da nossa cidadania, da cidadania universal. Eu sei quem sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui, porque sofro para onde vou. E sei que terei vitória sobre todos os desafios e dificuldades que vierem à minha frente, porque são essas dificuldades que me aproximam do Pai. Eu sei quem sou. Eu sei de onde vim, sei o que estou fazendo aqui, sei que a minha vida está planejada. Tomei posse da cidadania. Quer dizer o quê? Não mais estou no caos, não mais estou na escuridão. Agora eu sei para onde ir, porque eu sigo o plano de Deus. Ele toma conta da minha vida. Não estou mais jogado no mundo. Não estou falando de perfeição. Não estou falando de santidade. Não estou falando que você tem que ser puro. Não estou falando que você tem que fazer oferta para a igreja. É consciência. A minha consciência precisa encontrar a consciência de Deus, para que eu possa ser feliz em qualquer tempo, em qualquer lugar, aqui ou além desse lugar. Amém? Os apóstolos, eles viveram com Jesus, e nós vemos durante a curta vida do Senhor, a vida pública dele, de 3 anos, em muitas ocasiões, os apóstolos, então discípulos, eles eram repreendidos pelo Senhor porque eles não entendiam nada do que o Senhor estava ensinando. Uns eram muito jovens, outros eram iletrados. Os discípulos, como todos os judeus, eles pensavam que o Messias seria alguém enviado de Deus para trazer supremacia de Deus ao povo escolhido, de maneira que ele pudesse reinar sobre todas as outras nações. Israel estava sob o império de Roma. Roma mantinha Israel sob a sua tutela. Os judeus não gostavam de ser prisioneiros de nenhum povo. Os discípulos viram que Jesus era diferente, porque ele não fazia sinais. Eles queriam ver fogo descer dos céus e acabar com os inimigos, Israel finalmente reinar sobre a terra. Mas
Jesus morre, se entrega à crucificação. E eles tinham esperança. Na hora da crucificação, ele vai fazer sinais. Não aconteceu nada disso, irmãos. Eles dispersaram. Ficaram desapontados. Voltaram a pescar. Um foi cobrar impostos. Até que o Senhor ressuscita e volta para mostrar a ele que ele tinha vencido a morte e os infernos. Eles passam a anunciar que o Senhor vivia. Eles diziam uns aos outros: o Senhor vive. O Senhor venceu a morte. Eles começaram a anunciar a ressurreição do Senhor. E por isso, eles passaram a ser perseguidos. Quando eles começaram a sofrer as perseguições, eles começaram a entender o que significava o reino de Deus. E todos eles amadureceram o seu entendimento com perseguições, dificuldades, desafios, que eles pacienciosamente enfrentaram. Os judeus, eles tinham um sistema religioso muito organizado. Havia um órgão religioso chamado Sinédrio, que governava a vida do povo, irmãos. Os sacerdotes, os príncipes faziam o que bem entendiam, os rabinos. Entre os perseguidores, havia um rabino, chamado Saulo. Esse tal Saulo era um homem muito instruído na escola dos judeus e no conhecimento dos textos antigos. Não é que Jesus resolveu fazer dele o apóstolo que sairia de Israel para levar uma mensagem aos povos que não fazia parte dos escolhidos. Esse apóstolo, chamado apóstolo dos gentios, foi quem trouxe para nós a mensagem da salvação gratuita. Ele saiu de Israel fundando as primeiras comunidades cristãs, que depois, mais tarde, seria a Igreja Católica, dividida aqui na frente, em 1500, em Igreja Católica e Protestante. Mas Paulo, ele é o pai da igreja cristã. É o nosso pai na fé. Tendo ele um profundo conhecimento das escrituras antigas, coisa que os outros apóstolos não tinham, ele deixou-nos muitas considerações importantes a respeito da figura de Cristo, mostrando que ele era o cumprimento dos antigos profetas. Ele era a derradeira oferta e sacrifício que foi feito, de modo que cada um de nós, que crêssemos em Jesus, seríamos salvos e tornados justos por meio da nossa fé, sem que você precisasse fazer absolutamente nada. E para nós nos tornarmos justos, ele mostrou como Cristo
tomou para si as nossas transgressões e ofensas. Irmãos, quando nós somos jovens, nós pensamos muito que não temos ofensa alguma. Vivemos, nos casamos, somos desgastados pela vida, começamos a ficar mais velhos, começamos a fazer algumas sandices, e lá para frente nós começamos a perceber que a nossa vida sem Cristo é uma vida só de ofensas, é uma vida de ingratidão, é uma vida de aparências. Nós compreendemos que só Cristo nos faz verdadeiros, porque Ele tira a nossa máscara, Ele desfaz o personagem criado pela sociedade para fazer de nós homens e mulheres verdadeiros, conscientes de quem nós somos, das nossas responsabilidades perante a humanidade. Irmãos, nós estamos falando perante a nossa vida. É evidente que nós temos as responsabilidades básicas perante filhos, marido, mulher, honestidade, profissão, são as coisas básicas, mas o Senhor está te chamando para mais. É uma grande mudança que vai acontecer na humanidade, para que seja estabelecida uma nova ordem, e você pode participar. Eu acredito que todos aqui gostariam de ver um mundo sem violência. A igreja concorda? Quem gostaria, levanta a mão. Olha, a igreja é unânime em concordar. Nós gostaríamos muito de ver um mundo sem violência, sem assassinatos, sem derramamento de sangue. Irmãos, nosso coração fica triste demais de ver a matança das pessoas, todos os dias, por várias razões. Em muitos lugares do mundo, aqui no nosso Brasil, é muito triste ver tudo isso, irmãos. Violência, assassinatos, desonestidade, roubos, mentiras, prostituição, instituição do pecado, que caracteriza a apostasia. É a sociedade absorvendo as coisas erradas como se fosse certo. Desajustes climáticos, coisas loucas acontecendo no céu, chuva que nunca vimos com tanta intensidade, arrasando cidades, de maneira impiedosa. Sacrifício da natureza, dos animais, todas as coisas. Nós não queremos continuar assistindo isso, irmãos. Esta dor, esta humanidade que chora, isso precisa cessar. E nós temos um Deus que governa todas estas coisas. E é este Deus, o Deus de Jesus, que veio dizer para nós: olha, o reino é chegado. Antes do reino haverá uma confusão grande, mas depois dessa confusão, uma nova ordem será estabelecida, e todos os homens viverão em paz. E ninguém precisará ensinar quem é o Senhor, porque desde o pequeno até o mais velho, todos conhecerão o nome do Senhor. O conhecimento dele encherá a terra como as águas enchem o mar. As crianças brincarão com os leões, os animais serão mansos, não haverá mais terremotos, tempestades, furacões, essas coisas todas vão cessar. Irmãos, a natureza está dizendo ao homem: olha, vocês estão se perdendo, vocês estão colocando a destruir aquilo que é de Deus, que foi criado para vocês mesmos. Quando vocês verem uma tempestade destruir uma cidade, é só uma mensagem de Deus, dizendo ao homem: olha, vocês estão passando das medidas. O homem parece que está surdo, irmãos. O homem parece que está cego, irmãos. O homem está insensível, irmãos. Não se importa se alguém está caído na rua, se alguém está sendo lambido pelos cães.
Nós estamos nos acostumando à violência. Nós assistimos filmes de terror, de horror, de assassinatos, de prostituição, de traição, de tantas coisas, que é uma obra do demônio. E somos indiferentes, não conseguimos nos indignar perante essas coisas mais, porque estamos envolvidos nesse mesmo clima, nesse mesmo espírito, irmão. Essa humanidade está enferma, está doente, ninguém suporta mais o sofrimento desse mundo. Nós todos queremos ver o fim disso. E o fim disso está perto. E o Senhor conta com cada um de nós, para nós ampararmos os desesperados, porque eles vão ser em grande número. O apóstolo, aqui no capítulo 12, carta aos Romanos, por favor, a igreja me acompanha, os que estão assistindo em outros lugares. Essa carta é muito profunda, é a base de toda a teologia da igreja. Mas aqui nesse capítulo 12, ele faz algumas considerações bem assim, humanas, que servem bem à nossa vida, no momento delicado em que nós estamos atravessando. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz, olha, é preciso fazer uma oferta a Deus. Preste bem atenção para você não pensar que Ele está pedindo dinheiro para você. Nem ouro, nem prata. Se fôssemos ofertar prata e ouro, quanto seria? Se Ele é dono de tudo quanto é prata e ouro que tem. Irmãos, esta palavra, ela precisa servir para nós de instrução. Por isso, ele diz, esse sacrifício deve ser fundamentado num culto racional. Você sabe o que é racional? É um culto inteligente, onde você sabe o que é começo, meio e fim. Não adianta a gente ficar gritando palavras de ordem, aí, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor, todo mundo sabe. Deus é o Pai eterno, todo mundo sabe. Nós temos que obedecer a Deus, está certo. O que mais? Você deve saber por que Ele é o Pai eterno. Por que Jesus é o Senhor? Por que nós devemos obediência ao Senhor? O nosso culto não pode ser irracional, irmãos. E a palavra dele diz que o sacrifício que agrada ao nosso Deus é a nossa vida. Vida que agrada ao Senhor. Quer o Senhor nos tirar os prazeres? Olha, o Senhor quer me fechar num mosteiro, numa igreja. O Senhor quer que eu use esta roupa, aquela, não corte os cabelos. O Senhor quer que eu faça coisas que os outros não fazem. O Senhor não quer nada, irmãos, a não ser que você viva em amor. É difícil isso aí, irmãos? Pedir para a esposa amar o seu marido, o marido a sua esposa, e ambos aos filhos, e aos filhos ao pai, e uns amar os outros na igreja. Quanto custa o amor? Não custa nada, irmãos. Se a gente não viver como irmãos, a comunidade se desfaz, porque nós somos um corpo. Veja o que ele diz no versículo 2: não se conforme com este mundo. Essa história de isso é assim mesmo. É assim mesmo nada, isso está errado há muito tempo, irmãos, desde que fizeram. No meio dessa confusão, Deus sempre envia os seus mensageiros para alertar o homem sobre os acontecimentos. Nós estamos falando de igreja, olha só. Esses são os profetas, que nunca foram aceitos, né? Diga de passagem.
profeta fala: ó, está tudo errado. O pessoal mata o sujeito, serra no meio, joga na cisterna, põe na cruz. Este Deus quer que nós não nos conformemos com essa situação triste que está aí fora. Eu não concordo, está errado. Porque nós temos uma luz. A luz do Criador. Eu sempre cito o exemplo de um laboratório de química. Você não fez curso de química, entra lá e vai brincar com os elementos para você ver o que vai acontecer. De uma hora para outra, bum, vai tudo por os ares. Aí você pergunta, como explodiu? É que existem regras na criação que você não pode transgredir, entendeu? Existem regras que a gente não pode transgredir na maneira de viver. É parte da criação. Por que que ele fez assim? Não sei. Quem quiser perguntar depois da morte, tem um departamento, vocês vão lá, bate lá: Senhor, eu gostaria de saber por que o Senhor fez assim. Ele vai te explicar. Mas existem regras. O Senhor quer que a gente viva conforme a sua vontade. E para não complicar, para você não precisar estudar a Bíblia inteira, ele resumiu a sua doutrina no amor a Deus e no amor ao próximo. Pronto. Ama a Deus e ao próximo, tudo vai dar certo. Faz para os outros aquilo que você quer para você. Não se conforme com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Ah, eu já entendo. Não, renove o entendimento. Você não entende, não. Renove o entendimento. Eu vou te ensinar um outro caminho. É assim que você tem que abordar aquele que está perdido. Vamos renovar o nosso entendimento para experimentar a presença de Deus na nossa vida. Amém? É preciso renovar. O crente, o santo, é aquele que está sempre buscando. O Espírito Santo se revela ao seu povo. Ao povo, irmãos. A você, minha irmã. A você, meu jovem. A você, velho. O Espírito Santo se revela a você. Experimente isso. Experimente o Senhor. Você quer experimentar o Espírito Santo? Pede ao Senhor. Ele vem na igreja, na hora da oração, vai tocar você. Você vai perceber que é Ele. Experimenta o Senhor. Paulo segue dizendo: olha, nessa busca por renovar o nosso entendimento, tenha cuidado com uma coisa: não pense de si mesmo além do que convém. Isso quer dizer o quê? Que a gente não deve achar que sabe de tudo. Que Deus é que pensa tudo. Deixe Deus guiar o seu aprendizado. Diz um ditado popular: não vá com muita sede ao pote. Cada coisa tem seu tempo. Pega alguém que está no escuro, acende uma luz, um holofote na sua face, ele fica cego. Então muita luz deixa a pessoa cega. Mas se você for aos poucos, trazendo a claridade, daí a pouco pode estar a luz no seu máximo brilho, como um sol, e não haverá problema algum. Porque nós estamos em comunhão com o Senhor. Um dia nós veremos a plenitude de Deus. Amém? Vocês querem ver a plenitude de Deus? Amém? Todo mundo quer? Levanta a mão quem quer ver a plenitude. Essa igreja está tão concordante hoje, eu estou satisfeito, hein? Amém. Isso é bom. Queremos ver a plenitude de Deus e vamos ver em nome de Jesus. O diabo não vai tirar
a nenhum de nós do caminho. Para nós concluirmos, entre o versículo 4 e o versículo 8, Paulo fala do corpo de Cristo. Ele diz que nós somos um corpo e membros uns dos outros. Assim como em um corpo, versículo 4, nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, nós somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a bondade de Deus e a sua graça, que nos foi dado, os dons são distribuídos. Veja só, profecia, seja ela de acordo com a medida da fé de quem profetiza. Ministério é ministrar o ensino, ministrar é pregar, o ministério da pregação, é esse ministrar que ele fala no versículo 7. Nós temos o ministério do ensino, que haja dedicação dos irmãos ao ensino das Escrituras, às crianças, aos jovens, aos que chegam na igreja como novatos, os irmãos que se sentirem tocados pelo Espírito para ensinar, devem ensinar uns aos outros. A palavra de Deus, viu, irmãos? Aquele que exorta, quando o sujeito está desanimado, você vai lá e diz, não, vamos sair desse desânimo, rapaz. Ah, mas como? Minha vida está no fim, não aguento mais, tal. Não, eu vou te apresentar um Deus que vai mudar a sua vida. E traz a pessoa aqui na igreja. Quando você falar isso, você está com o Espírito Santo. E se ela for uma ovelha, ela vai vir. E Jesus vai fazer uma grande obra na vida dela. Vai libertar. E ela vai poder se livrar da morte que estava em volta dela, do inferno que estava em volta dela. Nós podemos fazer muito. Nós precisamos ser ousados. Deixar de pensar que nós não temos capacidade porque somos pecadores. Sabe, às vezes nós deixamos de trazer alguém na igreja porque achamos indignos, nos achamos indignos de Deus. Mas nós somos mesmo indignos de Deus. Alguém tem dúvida? Não estamos aqui por dignidade, mas por misericórdia, irmãos. Ele diz, vai lá e chama o sujeito, exorta ele ao caminho. Vem aqui, eu vou te apresentar um Deus. Ah, mas eu já fui em muitas igrejas. Eu vou te apresentar uma igreja diferente. Você tem que ter essa convicção. Se você não tiver, como é que faz? Se você não crê que a igreja é uma igreja diferente. Ora, qualquer um percebe que a igreja que nós temos é uma igreja diferente das outras, irmãos. Não é verdade? Você tem que crer que essa igreja vai fazer alguma coisa por essa pessoa que foi em outras igrejas, não conseguiu. Por quê? Porque existem muitas comunidades que não estão preocupadas com a salvação das pessoas. Qual a nossa preocupação na igreja do Senhor? Salvar a alma. É só isso. Uma vez a alma salva em comunhão com Deus, as demais coisas são acrescentadas. Amores, felicidade, serviço, profissão, essas coisas são decorrentes da nossa satisfação de viver com Deus. É resultado da nossa fé, da nossa comunhão, da nossa vida com Jesus. Nós não buscamos para ter, é consequência, é desdobramento. Mas é preciso salvar o sujeito primeiro. Quando você salva, você tira ele da morte. Você não sabe o que está acontecendo. Às vezes está pensando em se matar, você não sabe. Às vezes está pensando em abandonar o marido, você não sabe. Abandonar a esposa, os filhos, fugir, sumir, desaparecer. Quem está por trás dessa obra? Aquele Senhor, invisível, Pai de todo o sofrimento que tem nesse mundo. Nós temos que ser contra Ele. Exorta as pessoas a buscar o caminho do Senhor. Exorta, salva uma alma. Se você salvar uma alma só durante toda a sua vida, a tua vida já terá valido a pena. Aquele que reparte as suas coisas, faça-o com liberdade, liberalidade. Ninguém deve constranger ninguém a repartir os seus bens com outros irmãos da igreja. A igreja é uma comunidade de irmãos. Não é para você sair dando as coisas lá na rua, não. Tá bem?
participa da igreja, da comunidade, da vida dos irmãos, porque nós somos uns dos outros. Então, se o meu irmão está sofrendo, está doente, eu preciso sofrer com ele. Se ele tem necessidade, eu preciso ajudá-lo. Igreja é vida comunitária, é vida em comunidade, é vida comunitária. Isso é igreja, irmãos. O diabo não quer deixar, mas é isso. O diabo quer se enfiar no meio, dizer, não, é impossível vocês viverem em comunidade, porque ele é mentiroso. Ele sabe que a vida comunitária é capaz de deter a sua destruição, ele sabe disso. Se os homens vivessem como irmãos, não estava essa desgraça que está no mundo. Mas eles vivem como concorrentes. É tudo que o diabo quer. O diabo quer disputas. Viu que eles elegeram a concorrência como a solução dos problemas do homem? Só se pensa em preparar as pessoas para o mercado. Ninguém pensa em preparar as pessoas para viver como cidadãos. Esse mundo está cada dia mais louco, irmãos. Igreja é vida em comunidade. Então reparte, faça a sua oferta, dê o que você quiser. O seu coração é que precisa participar da igreja, para todas as obras que forem necessárias. Aquele que preside, que está à frente dos trabalhos, das atividades, dos ministérios, da igreja, pastor, presbíteros, faça-o com cuidado, porque são esteios, esses são alvos de Satanás. Ele sabe quem ele vai atacar, ele conhece a nossa fraqueza, ele sabe onde pôr o dedo. Por esta razão, todos os dias nós temos que orar pela manhã, todos os dias orar pela manhã, para que o Senhor nos fortaleça, todos os dias, não deixe nem um dia de orar. Levante cedo, pegue sua escritura, vai para um cantinho lá da sala, lê um salmo, lê uma página da vida de Cristo, dos apóstolos, o que quiser. Leia um texto bíblico. Essa escritura, ela é sobrenatural. Se você ler interessado no que está escrito, ela fala com você, ela te conecta a Deus. Conexão de altíssima velocidade. Não tem na terra nada parecido. Não tem fibra ótica, não tem nada. É conexão de altíssima velocidade. Ela te conecta com Deus. Eu quero ver o diabo derrubar o seu dia. Mas começa o teu dia com a Sagrada Escritura, orando e bendizendo a Deus. Quem exercita misericórdia, faça-o com alegria. Sabe o que é misericórdia? É amor. Sabe aquele filho que fez um monte de coisa errada? O pai não fica bravo, pai. Ama. Conversa. Perdoa. Está em desentendimento com seu marido? Ama. Abraça. Expulsa o diabo com amor. Você acha que alguém está perturbado, atormentado? Dê um abraço naquela pessoa. Aperta. Naquela hora, pensa no Senhor. Ame. Mas o diabo, ele tem horror ao amor. Ele sai correndo, desesperado. O que o diabo quer? Conflito. Ele alimenta-se de conflitos. Desentendimento, mentira, coisas ditas pela metade, vaidades, loucuras. Ele se alimenta dessas coisas. Ame. Não importa. Sua casa tem problema, a minha também tem. A de todos vocês têm. Todos nós temos as nossas dificuldades, é a nossa cruz. Essa é a cruz que Cristo disse, ó, você carrega a tua cruz, hein, meu filho, vem comigo, mas carrega a sua cruz. De certo, a cruz da tua casa é a minha. Está tudo direitinho. A tua vida é para ser assim mesmo, não aconteceu nada errado. Você está com quem Deus planejou para você. Ame. Exercite essa misericórdia com alegria, com satisfação, porque Jesus é assim. Ele chega nos amando sem nos perguntar nada, nos envolve no seu amor, nas suas misericórdias. E quer nos tornar filhos do Pai para sempre. Quem é filho permanece na casa, na eternidade. Que Ele possa nos encher de bênçãos
e de graça nesse dia em que nos reunimos aqui em nome desse amado Filho que se sacrificou naquela cruz para a nossa salvação e para a remissão dos nossos pecados. Que nós sejamos guardados no seu amor e nas suas bondades. Amém. Vamos orar? Senhor, tua igreja está reunida diante da tua palavra, na presença do teu Santo Espírito. E nós queremos, Senhor, te pedir que o teu poder santo e abençoado possa tocar o coração desses irmãos, das irmãs, aqui reunidos e desses que em outros lugares recebem a palavra. Abençoa-nos, toque os nossos corações, fale dentro do nosso coração, no silêncio da nossa alma, fale daqueles conselhos que nós precisamos ouvir, ó Senhor. Deixe que nós experimentemos a tua presença, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar as nossas infelizes atitudes, os nossos condicionamentos infelizes, que nos traz sofrimento, Senhor. Lava a nossa alma, Senhor, com o teu Espírito. Limpa, Senhor, a alma de todos nós. Nós queremos estar perto de Ti. Nós queremos viver contigo, Senhor, para sermos felizes em qualquer lugar, em qualquer tempo. Toma posse da nossa vida, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta os teus pastores, Senhor. Levanta os pregadores, Senhor, para anunciar este evangelho de salvação gratuita, Senhor. Afasta da tua igreja a mão de Satanás, Senhor. Espíritos malignos, Senhor. Espíritos mentirosos, Senhor, que trouxeram doutrinas falsas ao teu povo. Afasta da tua igreja, Senhor, esses demônios, Senhor. Leve-os de volta para as regiões de onde eles vieram, Senhor. Que o teu povo seja liberto e possa receber com alegria estas boas novas. Abençoa-nos e prepara todos nós. Reveste estes homens, estas mulheres que estão aqui, estes que estão recebendo a palavra. Reveste a nós todos, Senhor, com a roupagem celestial, para que nós sejamos protegidos de toda agressão do inimigo, Senhor. Livra-nos dos homens maus, das ciladas, das armadilhas, das mentiras, das calúnias, Senhor. Sustenta aqueles que estão enfraquecidos na fé. Tira de dentro de nós os tormentos, Senhor, desta vida. Faz com que possamos seguir de maneira serena o teu Santo Espírito, porque tu és o nosso pastor, Senhor. Nós somos as tuas ovelhas, Senhor. Cuida de nós, porque não sabemos direito para onde ir, mas tu és um bom pastor. Com toda certeza, Senhor, nada nos faltará. Que a tua paz resplandeça na igreja, em todos os lugares onde a sua palavra está chegando nesse instante, Senhor. Sê conosco hoje e sempre, Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor